E aí, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Gomes e é muito bom ter você aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre as figuras que representam os sons e suas diferentes durações. Se observarmos uma canção qualquer, a gente vai ver que tem uma sílaba que tem uma duração mais longa do que outra. Mas isso a gente vai aprender no decorrer do nosso vídeo, tá bom? Vem comigo! Vamos lá! Agora a gente vai aprender as figuras de som. Mas o que são as figuras de som? E qual a necessidade delas? Vou te explicar. Se a gente prestar atenção numa canção, numa famosa canção, que eu posso cantar aqui, que não vai dar direito, porque é parabéns para você, todo mundo canta. Parabéns para você, nessa data querida. Viu? Como eu demorei no C, parabéns pra você. Diferente do parabéns, né? Pois é, essas sílabas são as notas, que têm durações diferentes, né? As sílabas são as notas que têm durações diferentes. Como é que a gente vai representar essas durações na pauta, na música escrita? A gente precisa criar figuras diferentes para cada figura ter um determinado tempo de duração. Então essas são as figuras de som. Existem 7 figuras de som que vão representar as várias durações do som. Vou colocar no quadro para você ver. Olha lá. Ó, essa é a primeira de todas. O nome dela é semibreve. Primeira de todas as figuras é essa, tá? A outra figura, a próxima, é essa aqui, ó. O nome dela é mínima. Semibreve, mínima. As duas primeiras figuras. A terceira figura é essa aqui. O nome dela é semínima. Semínima. Veja bem, não é semimínima, é semínima, tá? Essa é a terceira figura. A quarta figura é essa aqui. Tá? Deixa eu ajeitar aqui, porque essa haste ficou meio bamba. Ó, a quarta figura é essa aqui. O nome dela é colcheia. Colcheia, tá? Essa é a quarta figura. A quinta figura é essa aqui, ó. O nome dela é semicolcheia. Vou escrever para você, ó. Semicolcheia. Beleza? A sexta figura é essa aqui, ó. 1, 2, 3. O nome dela é fusa. Simples assim, ó. Fusa. Fusa. A sétima e última figura é essa aqui, ó. O nome dela é semifusa. Então, vamos notar primeiro a diferença nas características das figuras. A semibreve é uma bola, é um bolachão, certo? É a primeira figura. A mínima é o bolachão com uma haste. O nome dela é mínima, é a segunda figura. Então, já viu que surgiu um complemento aqui para a semibreve. Se transformou em mínima. A semínima é a mínima pintada, certo? Semínima. Pinta a mínima, ela se transforma na semínima. A colcheia, você pega a semínima e coloca um colchete em cima. Colcheia. Daí para lá fica mais fácil. A semicolcheia, pega a colcheia, coloca mais um colchete. A fusa, coloca mais um colchete. A semifusa, coloca mais um colchete. Colcheia tem um colchete, semicolcheia tem 2 colchetes, fusa tem 3 colchetes, semifusa tem 4 colchetes. Certo? Então, essas são as figuras que a gente chama de figuras de som. Vou escrever aqui, ó, figuras. Essas são as figuras de som. Para que elas servem? Para representar as várias durações dos tempos, das sílabas das músicas, como eu dei o exemplo para vocês no Parabéns para Você, não foi? Parabéns para você.
você vê que o bens pra vô, tudo tem o mesmo tempo. Ó. Bens pra você. No C você estica um pouquinho mais. Então, como é que eu vou representar isso? Eu tenho que colocar uma figura para as outras sílabas e uma figura de duração maior para o C, porque vai ser mais esticado. Então, essas figuras foram criadas para isso, para representar as várias durações do som, certo? O som tem várias durações, uma sílaba mais longa, uma sílaba mais curta. Então, para cada duração, para cada tipo de sílaba, a gente usa uma dessas figuras. Por isso que tem 7 figuras diferentes. A gente tem uma variedade enorme de duração de som. Pode ser um tempo, meio tempo, um quarto de tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. E isso tudo a gente representa com essas figuras, tá? Então essas são as figuras de som que servem para indicar o tempo das sílabas, o tempo das notas, o tempo de duração do som. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Elas são usadas para a duração do som, né? Existe uma música que tem... Existem músicas que têm um determinado silêncio de uma frase para outra. Então, essas são as figuras de som, só que há canções, né, como eu falei, que tem uma duração de um silêncio. Como assim duração de silêncio? É um silêncio com um tempo determinado, certo? Vou cantar para vocês um pedaço de uma música de roda, música infantil. Vocês vão ver, olha. Se essa rua fosse minha, eu deixar... Viu depois de minha que teve um momento de silêncio? Vou repetir. Se essa rua fosse minha, eu deixava, né? Então, esse tempo de silêncio, porque depois entra no eu deixava num tempo determinado, esse silêncio também tem um tempo determinado. Então, assim como existem as figuras de som para duração do som, duração da sílaba, existem as pausas para a duração do silêncio com tempo determinado. Por que que as pausas tem que existir se a gente não pode simplesmente parar de cantar e depois voltar? Porque não vai ter uma regra, não vai ter um tempo determinado. Se estiver cantando 4 pessoas, cada uma vai achar que deve voltar na música num determinado momento, diferente da outra, vai ficar uma bagunça só. Então, por isso que o silêncio também tem que ter o tempo determinado metricamente ali, para que todos façam silêncio no mesmo momento e voltem a cantar ou voltem a tocar também no momento exato. Então, eu vou mostrar aqui para você que, assim como tem a figura de som, existe a figura de silêncio, que a gente chama de pausa. E é curioso porque nós temos 7 figuras de som e para cada figura de som nós temos uma pausa correspondente. Por quê? Se a figura tiver 2 tempos de som, a pausa correspondente dela vai ter 2 tempos de silêncio. Se a figura tiver 1 tempo de som, a pausa correspondente dela vai ter 1 tempo de silêncio. E assim por diante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar de um lado as figuras de som e do outro lado as pausas para vocês conhecerem, né? Vamos ver aqui, ó. Rapidinho. Tenho aqui a semibreve, né? A pausa da semibreve é isso aqui, ó. É um travessãozinho agarrado aqui, ó, abaixo da 4ª linha, mas sem encostar na 3ª, certo? É um traço que pega aqui metade do espaço. Ele pega abaixo da 4ª linha, sem encostar na 3ª. Agora vamos ver a pausa de mínima, a de mínima. A mínima está aqui. A pausa de mínima é semelhante à da semibreve. Mas olha a diferença, olha.
a pausa de mínima é colada na terceira linha, sem encostar na quarta linha. Notem bem essas duas diferenças, essas duas pausas são as que mais confundem o aluno, o músico, o executante, né? No princípio ele se confunde muito, que ele vê o traço, ele fica, e agora? Essa é qual? A da semibreve é colada abaixo da quarta linha, sem encostar na terceira. E a da mínima é colada acima da terceira linha, sem encostar na quarta. Daqui para frente as outras fica mais fácil da gente identificar. A pausa de semínima, olha aqui, ó, semínima é essa. A pausa de semínima é isso. Esse traço que parece um 3, parece, né? É uma mistura de 3 com Z, com a marca do Zorro, é um negócio desse. Mas é esse sinal aqui, tá? Eu vou ensinar para você só esse por enquanto. Ela tem uma outra forma antiga, mas que faz confusão com a próxima pausa. Então, por enquanto, vamos trabalhar só com essa. Aí vem a colcheia. A colcheia, que é essa aqui. A colcheia, que é essa, a pausa dela é essa aqui, ó. É isso. É um 7 sem o traço do meio. A pausa da colcheia é isso. Daqui para frente fica muito mais fácil, porque vem a semicolcheia, que tem 2 colchetes. Então a pausa dela vai ter também 2 colchetes. Ó, um aqui e um aqui. Certo? Depois vem a fusa, que tem quantos colchetes? 3. 1, 2, 3. Certo? A pausa dela vai ter 3 colchetes. Certo? E aí vem a semifusa, que tem 4 colchetes. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A pausa da semifusa. Então aqui estão as figuras de som e suas respectivas pausas. Certo? Então, se em determinado momento a gente disser assim, olha, a semínima, que é essa, tem a duração de um tempo de som. Um tempo de som. A pausa dela, que é essa, vai ter a duração de um tempo de silêncio. Se eu determinar que a mínima vale 2 tempos de som, a pausa dela vai ter 2 tempos de silêncio. Como? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Isso é uma coisa da outra matéria, mas deixa eu só mostrar para você entender. Vamos estabelecer o que é um tempo. 1, 2, 3, 4. 1. Cada batida dessa é um tempo. Certo? Então, se eu estabelecer que a mínima tem 2 tempos de duração, ela vai ser estendida por 2 tempos. Então, 1, 2, 3, 4, tá. Certo? Tá. 2 tempos, 2 batidas. Mas a pausa dela também tem 2 tempos. Então, eu boto aqui uma mínima e a pausa dela depois. Eu vou ter isso aqui, ó, 2 tempos de som e 2 tempos de silêncio, ó. Tá. Tá. Viu que o tempo de silêncio foi exatamente o mesmo tempo de duração que o tempo de som? É para isso que servem as pausas. Para a gente poder determinar o silêncio que tem entre uma sílaba e outra, entre uma frase e outra, nas músicas que a gente toca, nas músicas que a gente canta. Então, resumindo, figuras de som foram criadas para representar as várias durações dos sons das músicas que a gente toca, das músicas que a gente canta. Pausas. Cada figura de som tem uma pausa correspondente, que serve para quê? Para lhe corresponder o mesmo tempo, só que ao invés de ser de som, é de silêncio. Um silêncio com tempo determinado para dar o colorido da música. Ninguém canta uma música o tempo todo sem parar. Todo mundo dá uma pausa para respirar, entre uma frase e outra. Então essas pausas são representadas pelas pausas correspondentes às figuras. Entendeu? Tá ok. Espero que você tenha entendido. Se você não tiver entendido, eu estou aí às ordens, à sua disposição. Deixa o seu comentário aí, deixa a sua dúvida.
assinala o que mais você quer saber sobre o assunto, tá? Antes, deixa eu te falar sobre uma curiosidade disso aqui que eu já ia esquecer de te passar. Antigamente, existiam 3 figuras maiores que a semibreve. 3. Uma delas era assim, ó, era breve. Uma delas era assim, o nome dela era breve. A outra dela era assim, ó. O nome dela era máxima, era longa, né? O nome dela era longa. E a outra era assim, ó. O nome dela era máxima. Alguns livros trazem esses desenhos um pouco diferentes, tá? Mas teoricamente é isso aí, basicamente é isso. Alguns livros trazem as figuras um pouco diferentes. E existia também uma figura menor que a semifusa. Acredita nisso? Existe. Existia, né? Que era vou desenhar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O nome dela era quartifusa. Quartifusa. Também chamada de tremifusa. Certo? Essa era uma figura menor que essa. Menor que a semifusa. E essas 3 figuras eram maiores que a semibreve. Mas foi caindo em desuso. Eu, particularmente, também nunca vi elas sendo usadas, só vejo nos registros que elas existiam antigamente e tal. Então é bom a gente deixar aqui esclarecido para nós. Mas eu não vejo o uso, nunca vi o uso, né? E claro que hoje a gente já sabe que não é tão necessário assim, visto que essas 7 figuras conseguem representar e mesclar bem os tempos que compõem as músicas de hoje, as músicas de outrora e as músicas futuras também. Tá ok? Então, finalizando agora, qualquer dúvida deixa aí nos comentários pra gente, deixa aí a sua pergunta, o que você quer que eu esclareça mais sobre esse assunto, que eu te respondo nos comentários ou no e-mail que você deixar, te mando exercícios de fixação sobre o assunto, tá bom? Estou aqui à disposição para você ter um excelente aprendizado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.